aleluia, 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 aleluia. Fica em mim e eu em vós, edificades o Senhor. Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem todo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Querido Padre Cristiano, Padre desta paróquia, querido Padre Rodrigo Lacerda, coordenador da Pastoral Arquidiocesana das Vocações, meus irmãos, todos os ministros, ministras, os animadores da comunidade, os músicos, os nossos coroinhas e acólitos, irmãos e irmãs, coincidentemente, no dia em que a paróquia completa 25 anos, celebra-se a festa de São José Operário. Isto sinaliza que uma paróquia é obra de muitas mãos, é fruto de muito trabalho. Lembremos-nos dos mais simples, das pessoas que ajudaram, ainda quando a paróquia não era paróquia, era a comunidade, pessoas talvez que já passaram para a nova vida, até as pessoas do clero, os ministros, sacerdotes, quem sabe algum diácono passou por aqui, e as religiosas estão presentes nesta paróquia, todos operários, todos obreiros na edificação desta paróquia. Na primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele quis, de alguma forma, associar-nos à obra da criação, chamando-nos a submeter a terra e todas as coisas que nela existem e as governar na justiça e santidade e orientar para Deus todo o universo. Assim se expressa o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, número 34. A primeira página da Escritura, portanto, primeiro capítulo do livro do Gênesis, apresenta-nos Deus não apenas como um trabalhador que descansa após uma semana de trabalho, mas como o Criador de tudo e o Senhor e soberano e providente que tudo orienta para a sua glória, para a sua obra-prima, o ser humano criado à sua imagem e semelhança. No texto que ouvimos, o ser humano aparece como um ser pessoal, interlocutor de Deus, que falava com Deus. Como comentário desta rica expressão,
limitamos-nos a transcrever a síntese do Catecismo da Igreja Católica. Porque a imagem de Deus, o indivíduo humano possui a dignidade de pessoa. Ele não é somente alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir e de livremente se dar e entrar em comunhão com as pessoas. É chamado pela graça a uma aliança com seu Criador, a dar-lhe uma resposta de fé e amor que nem outro pode dar em seu lugar. Até aqui, o Catecismo 357, número 357, da Igreja Católica. Meus irmãos, minhas irmãs, que estão nos acompanhando pelo YouTube, rede social da paróquia, note-se que neste texto inspirado se proclama pela primeira vez na história da humanidade a igual dignidade do homem e da mulher, pois ambos são igualmente imagem e semelhança de Deus. Também na comunhão de pessoas, homem e mulher, no matrimônio, se reflete a imagem de Deus. São João Paulo II comenta: o homem acolhe a palavra de Deus como pessoa e, como tal, tem de orientar o exercício da sexualidade. A geração não é fruto do instinto inscrito na natureza, como no caso dos animais, mas um ato de resposta pessoal a Deus, que Ele disse: crescei e multiplicai-vos. Por outro lado, também no trabalho, o homem manifesta a sua condição de imagem de Deus. No Salmo 89, que cantamos hoje, 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. E repetimos várias vezes no refrão: ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Como é importante aproveitar este tempo sempre tão passageiro, irmãos e irmãs, que todo o nosso trabalho mereça ser confirmado e aceito pelo Senhor. No versículo 55 do capítulo 13 de São Mateus, que acabamos de ouvir, perguntavam a respeito de Jesus: não é ele o filho do carpinteiro? É o único lugar onde aparece a profissão de São José. Provavelmente ele era um artesão que na aldeia de Nazaré realizava vários tipos de ofícios manuais. Tanto forjaria o ferro, como construiria móveis ou arados para lavrar. E Marcos
A mesma profissão é aplicada ao próprio Jesus. Deus, Criador de tudo quanto existe, podia nos dar tudo totalmente acabado, no qual não houvesse mais nada a fazer, mas querendo associar-nos a esta obra grandiosa, fruto de sua sabedoria e querer divino, chamou-nos, mediante o trabalho, a colaborar com Ele. Eis quão grande é a dignidade do trabalho e de quem o executa nesta perspectiva de fé. Os construtores, não só os edificadores dos prédios ou da igreja material, mas os construtores da igreja, corpo vivo de Cristo, a igreja viva, tem uma dignidade enorme. Ao homem criado à imagem e semelhança de Deus, foi concedida a inteligência necessária para descobrir as leis que Ele deixou impressas nas mesmas coisas criadas. Imaginem, o homem chegou até a lua. Ao homem foi dada a possibilidade de poder transformar e aperfeiçoar este mundo maravilhoso, no qual um dia nasceu. À luz destes princípios, o trabalho deve ser encarado como uma honra e mesmo motivo de grande alegria. Trata-se, afinal, de colaborar com o Senhor do Universo, o grande amigo, o queridíssimo Pai do céu. E como é bom trabalhar junto de quem nos ama. Assim compreendemos o motivo pelo qual as descobertas causaram grande contentamento em quem teve a felicidade e engenho de as descobrir. Esta faceta tão importante que a fé nos transmite deverá estar presente em todo o agir humano de um cristão consciente da sua dignidade de filho de Deus. É, afinal, contribuir para deixarmos um mundo melhor do que aquele que encontramos ao nascer. Esta deve ser a nossa meta, deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. Encarar o trabalho como mera fonte de enriquecimento ou de subsistência é uma coisa muito redutora, diminui, esvazia o trabalho de seu sentido. A Sagrada Família de Nazaré, esta colaboração com Deus que todos devemos sentir no trabalho cotidiano, torna-se palpável nesta família, palpável e visível. São José tem a seu lado o próprio Filho de Deus, pelo qual todas as coisas foram feitas
e nada foi feito sem ele, diz o Evangelho de João. É fácil imaginar a alegria que deveria ter São José ao ver-se ajudado pelo próprio Filho de Deus e Senhor de tudo quanto existe, como o trabalho se tornava para ele tão honroso e agradável. As horas de trabalho assim vividas até pareciam mais velozes. Como o amor vence todas as dificuldades e dá alegria a toda atividade humana. O trabalho executado neste ambiente se torna mais suave e mesmo muito agradável. Se o corpo, ao final do dia, se devia sentir fatigado, o espírito estava contente. Com que alegria, ao fim da jornada, para recuperar as forças, a Sagrada Família comia a frugal refeição preparada com tanta ternura e amor pela própria Mãe de Jesus, a Virgem Santíssima. Como é importante deixarmos-nos possuir por tão consoladoras verdades que a fé nos garante terem existido na Sagrada Família de Nazaré, a qual São José presidiu. Ele era aparentemente, humanamente falando, socialmente, o chefe da casa, o principal, mas era o menor. Serviu, fez aquilo que Jesus ensinou. Veio para servir, não para ser servido. Direitos e obrigações do trabalhador. A Igreja se tem preocupado com o bem-estar de seus filhos. Pode-se afirmar mesmo que sofre quando os vê sofrer. Por isso não tem ficado indiferente. Quando sabe existirem operários, vítimas de atuações menos corretas por parte de alguns patrões ou de certos regimes políticos. Assim, sobretudo, após a chamada Revolução Industrial, iniciada no século XIX, todos os papas, desde Leão XIII, com a Rerum Novarum, têm apresentado com muita clareza e grande atualidade a doutrina social da Igreja, chamando a atenção para os direitos e obrigações que todos os envolvidos na atividade do trabalho humano deverão ter presente para uma boa harmonia e proveito mútuo. Essa doutrina, tão sabiamente exposta pelos referidos papas, deve ser conhecida e seguida por todos. Aí se encontram expressos os deveres e obrigações de operários e respectivos empregadores
dirigentes, como é importante ter presente as leis divinas com que o mesmo Deus dotou as suas criaturas. Quando isso não acontece, é a própria natureza que se revolta, dando ocasião a verdadeiros desastres ecológicos. A poluição dos rios, mares e mar, certos cataclismos na terra ou no mar, bem como muitas doenças que ameaçam homens e mulheres, animais e plantas, são consequência desses desvios humanos. A pandemia, que presentemente atingiu a humanidade e que tantas vidas tem ceifado, é mais um grito de Deus para tantos desvios dos homens do seu plano amoroso. Quando os trabalhos são executados sob o olhar de Deus, como São José sempre fazia, tudo é bem sucedido, e mesmo com o esforço físico que se exige, tudo se torna menos pesado. Todo o trabalho realizado com a consciência da presença amorosa de Deus é santificado, santifica e é instrumento de santificação. Quantas riquezas, por vezes, se desperdiçam. Podemos verdadeiramente afirmar que cada dia que passa será positivo, negativo ou desperdiçado para a eternidade, conforme tiver sido vivido ou não, sob o terno olhar do Pai do céu. Que São José, modelo de todos os operários, e neste ano particularmente invocado, este é o ano de São José, interceda por nós junto de Deus, para que, imitando-o, todos os nossos trabalhos contribuam para a maior glória do Senhor e a santificação de nossas vidas. Mas ainda que voltemos a ter possibilidade de todos podermos trabalhar sem ameaças de pandemias. Que assim seja.